Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que Deus continue te guardando, te protegendo, e que o Espírito Santo tenha liberdade em sua vida para direcionar o caminho no qual você deve andar. Vamos à leitura da palavra nesse dia de hoje. Daniel, capítulo 2, do versículo 1 ao 23. O sonho de Nabucodonosor. Certa noite, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos, e exigiu que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: "Tive um sonho que muito me perturbou. É preciso saber o que significa." Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: "Que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho, e nós lhe diremos o que ele significa." O rei, porém, disse aos astrólogos: "Estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, vocês serão despedaçados e suas casas transformadas em montes de escombros. Mas, se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhes darei muitos presentes, muitas recompensas e honra. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa." Eles disseram novamente: "Ó rei, conte-nos o sonho, e então lhe diremos o que ele significa." O rei respondeu: "Sei o que estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa." Os astrólogos responderam ao rei: "Não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém, exceto os deuses, pode dizer qual foi seu sonho, e os deuses não vivem entre os mortais." O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios de Babilônia fossem executados. E por causa disso, e por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Perguntou-lhe: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou a seus amigos Ananias, Misael e Azarias o que havia acontecido. Pediu que suplicasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo, para que não fossem mortos com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou o Deus dos céus e disse: "Louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis de seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela coisas profundas e misteriosas, e sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostrastes o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu." 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 39. A palavra nos diz: os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Non, filho de Ainoá.
de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesuá. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos estes filhos de Davi nasceram em Hebron. Abner une forças com Davi. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai, Saul, e pela família e os amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher? Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então, Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo, e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se quando vier para cá trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido, Paute, filho de Laís. Paute a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa, e ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar meu povo, Israel, das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles. E o Senhor governará sobre tudo o que seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Abner é assassinado por Joabe. Contudo, logo depois que Davi despediu a Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que o havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: o que foi que o senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o senhor anda fazendo. Então Joabe
saiu da presença de Davi e enviou mensageiros para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e os trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele, em particular. Então apunhalou no estômago e matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: Juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use muletas, que morra pela espada ou que tenha de mendigar o alimento. Assim, Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Davi lamenta a morte de Abner. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: Rasguem suas roupas e vistam pano de saco. Lamente a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: Acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiram para que ele se alimentasse. Mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovavam tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus oficiais: Não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abisael, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua a esses homens mal por sua maldade. Marcos capítulo 1, do versículo 21 ao 45. Jesus expulsa um espírito impuro. Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu o Jesus. Saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Jesus cura muitas pessoas. Versículo 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus.
Ele foi até ela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela passou a servi-los. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permita, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Jesus anuncia sua mensagem na Galileia. Versículo 35. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão à sua procura." Jesus respondeu: "Devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que vim." Então, ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Jesus cura um leproso. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. "Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. "Eu quero", respondeu. "Seja curado e fique limpo." No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência: "Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho." O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Amém? Obrigado por mais esse momento, você persistir de estar até o final da leitura. Que Deus continue guiando os seus passos, te trazendo entendimento da palavra dele. Deus te abençoe.